Olá, beleza? Eu sou Nivaldo Lopes. Eu vou fazer um vídeo aqui sobre a fome no mundo, o problema da fome no mundo. A fome no mundo, muitas pessoas apresentam esse tema e comentam, tentando buscar uma solução, e alguns governos, a própria ONU e as instituições de abastecimento no mundo, elas procuram uma solução, mas o próprio Deus falou que nenhum governante desse mundo trará a prosperidade para o seu povo, porque trazendo a prosperidade, não terá mais a desigualdade, não terá mais a fome, né? As pessoas não vão mais ter fome, mas isso só quando vier o reino dos céus, que é quem promete que haverá bastante cereal, né? Então, bastante. Não haverá sobrando para uns, alimento para uns e faltando para outros, porque no reino do céu ele é justo, ele é um reino perfeito, um governo perfeito que Deus promete para os humanos. Porque o próprio Jesus falou que meu reino não é desse mundo, né? Então, ele não está governando ainda, o reino do céu não está restabelecido novamente, porque Deus está dando a permissão para o inimigo dele governar através de influência, através dos governos mundiais. E aí o inimigo de Deus, nas tentações lá no deserto, né, nos 40 dias quando Jesus foi batizado, que foi tentado, uma das ofertas foi isso, que o inimigo de Deus falou, né? Se você é mesmo filho de Deus, faça com que essas pedras se tornem pão. Você não está com fome, né? A humanidade está com fome. E aí, mostrando a fome no mundo em todo o tempo. E Jesus falou, está escrito, né? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, ele sempre tinha uma resposta para tudo. E ele não poderia resolver esse problema ali, porque se ele resolvesse, ele estava servindo ao reino desse mundo, estaria acabando com a fome e demonstrando que o reino desse mundo, do inimigo de Deus, é um reino bom, que acaba com a fome, e ele não acaba. E aí Jesus iria apenas ser um servo ali do inimigo de Deus, fazendo com que o inimigo de Deus provasse para Deus que o reino dele dava certo. Então, Jesus não fez isso porque não era o tempo de fazer isso. O tempo de acabar com a fome é quando vier o reino dos céus, que é de uma forma natural, do jeito como Deus criou, e não mais uma forma artificial ali na canetada, ajeitando as coisas, né, sem sustentação. Mas vamos lá, porque as pessoas sempre elas têm, quando tem um problema assim que é geral, a nível nacional, as pessoas querem resolver e elas oferecem todo tipo de sugestão, né, para resolver o problema. Eu li um livro do Moacir Assunção, jornalista e escritor, que é sobre a história de Lampião, né, no tempo do cangaço. Então, era os homens que assassinaram o Facínora. Então, os homens que assassinaram o Facínora é o nome da obra, que conta a história, né, as peripécias lá do tempo de Lampião lá, as volantes que capturaram, que mataram, né, e toda a história. E aí uma das sugestões para acabar com Lampião, né, que a população, governante, pessoas envolvidas nisso, né, as volantes, as pessoas que estavam ali para fazer a segurança, elaborava, né, as sugestões para eliminar aqueles cangaços, aquelas pessoas que viviam fazendo a ruaça ali, que viviam fazendo a desordem, né, naquelas regiões ali do Nordeste. E aí, uma das sugestões que ele falava as pessoas diziam, não, eles sempre andam pelo meio do mato. Então, se a gente, perto de cada residência, de cada casa, a gente desmatar e queimar milhares de hectares ali, deixar tudo em branco, fica mais fácil da gente enxergar ele longe e eles não agem, pois eles vão temer chegar numa fazenda daquelas, chegar em algum lugar, porque sabe que as pessoas vão avistar ele de longe e vão se preparar, né, para a chegada deles, para recebê-los com resistência. E outros falavam, eles só têm apoio porque eles vivem fugindo pelos matos, eles não vão nas cidades, porque sabe lá tem as torres, nas torres tem a segurança, tem os policiais, tem mais segurança. Então, vamos passar um determinado tempo aí, durante 10 anos, 5 anos, todo mundo vai morar na cidade, ninguém vai morar no campo, e aí, onde é que eles vão achar comida? Eles não vão, porque eles não plantam, não produzem,
eles vão morrer de fome, porque ninguém está dando mantimento, não tem o coito ali para dar o apoio a ele, e eles vão morrer, né, de fome. Então eles vão ficar sem munição, porque não vai ter ninguém para servir para eles não vão se achegar à cidade, e se eles chegar, as volantes vão capturá-los. Então era todo esse tipo de coisa que as pessoas davam sugestões, né, para acabar com essa equipe ali de delinquentes, com aquele bando de assassinos, né, que viviam. Eles mandavam recado para o dono da fazenda, para o coronel, falando tal dia, né, mandavam uma carta, mandava um mensageiro ir lá levar a cartinha, tal dia eu vou invadir sua fazenda. Se não quiser que eu invada, me mande tal quantia. Era mais ou menos dessa forma. E aí, por que eu estou falando isso? Porque tem sugestões aí que são bizarras, né, até engraçadas, pitorescas, como essas aí que eu acabei de falar, desmatar, né, e o outro lá, as pessoas iam morar, todo mundo no campo. Então, as próprias pessoas que iam morar na cidade e também aquelas que são acostumadas a viver no campo ali, ninguém morando no campo, eles iriam ter dificuldade também, iria ter que vender aqueles animais, quem ia ficar cuidando dos animais. Mas esse vídeo é sobre a fome no mundo, né? Então, as sugestões que deram, que algumas pessoas deram, eu não sei se foi a instituição, foi a ONU ou foi a Organização Mundial, não sei se da alimentação, algum órgão assim, né, desses órgãos que estão ali para resolver os problemas. Esses órgãos que estão para resolver o problema, as dificuldades que a sociedade tem, né? Foi um deles que falou que teria que ter 6 bilhões para acabar com a fome no mundo. Então, esses caras que sempre pegam quantia, eu sei, verbas, sempre pegam verbas aí, que eu sei que pega dinheiro e estão lá há muito tempo justamente para resolver esses problemas. E aí eles querem mais dinheiro para acabar com isso e não apresentaram, não elaboraram um programa, um projeto para isso. Como é que eles vão acabar com a fome no mundo com esse dinheiro? Será mesmo que eles iam acabar com a fome, com 6 bilhões, acabar com a fome no mundo? Né? Sendo que o próprio Deus falou que não vai acabar. Senão a palavra de Deus seria mentirosa se chegar um dia alguém, o governo, ou mesmo se unir todos os governos num só, não consegue fazer isso, porque a palavra de Deus já falou que não. E aí 6 bilhões para acabar com a fome no mundo seria daquela forma socialista? Vamos comprar comida para todo mundo, esses 6 bilhões dá para a gente sustentar uma semana, 2, quando for na terceira, quarta, um mês, que já tiver acabado o dinheiro, se for só assim, só gastando, via única, né, apenas consumindo, será que vai durar muito tempo esses 6 bilhões? Porque são muitas pessoas no mundo que precisam. E aí, mesmo que esse dinheiro fosse distribuído realmente para as pessoas, não ficasse ali desviado no caminho, alguém não pegasse alguma quantia ali, não tivesse corrupção, eu acho que não daria para muito tempo, se for apenas gastar ali. Então, essa não é as pessoas pensam em acabar com a fome no mundo, acaba hoje e aí amanhã, né? Tem que ter sustentação, tem que ser prudente, como era o pai, né? O pai lá da parábola do filho pródigo. Aquele filho que foi e saiu pelo mundo e gastou tudo, ele só teve uma festinha quando voltou, se arrependeu, quando gastou tudo lá que voltou, porque o pai dele era prudente, continuou produzindo ali, continuou, né, dando manutenção na sua fazenda ali. Então não é simples acabar com a fome no mundo. E aí, eu acho que foi o Elon Musk que falou, né, nas suas redes sociais, não sei onde, que daria os 6 bilhões. Né? Eu dou os 6 bilhões para vocês acabarem com a fome no mundo. Mas e aí, apresenta o programa, como é que vocês vão fazer? Me mostra o programa. Mas eles não têm. Esses caras que sempre pegam dinheiro, querem pegar mais e aí lançam essas questões para a sociedade, para ver se vem um bilionário ali, algum louco, que dá dinheiro na mão deles, para eles torrar, desviar, fazer alguma coisa. Porque já estão há muito tempo lá e a gente vai confiar, dar dinheiro naqueles caras que estão lá para resolver e não resolveram nada até agora, não acabaram, e nem vão acabar, que a Bíblia diz que não vai, apenas o reino dos céus. A fome é uma questão do governo desse mundo, que vai permanecer enquanto a permissão de Deus estiver aberta para o seu inimigo governar. Agora sim, se os caras apresentassem uma solução, um programa, um projeto bem elaborado,
né, com começo, meio e fim, como fazer, vai, se for, mesmo que fosse plantando batata, comprar grandes extensões de terra e começar a plantar batatas, comprar máquinas, tratores e formar uma fazenda em todos os países, essa empresa ali, essa administradora desse recurso, desses 6 bilhões, iria empregar em algo continuado. Aí iria plantar batata, essas batatas, se tivesse uma superprodução, ia vendendo ali e com o dinheiro das vendas das batatas comprava os outros ingredientes, os outros produtos de que a gente precisa, né? De que aqueles famintos precisam. Comprava o arroz, comprava o macarrão, as outras coisas lá. E aí isso ia acabando com a fome no mundo se fosse assim, né? Se fosse uma fazenda, criar gado, vaqueiro, criar peixe, alguma coisa que fosse produtivo, que fosse continuado, que tivesse sustentação, que realmente produzisse, entregasse uma subsistência ali para aquela população de necessitados. E aí boa parte dessas pessoas que estão passando necessidade, fome, iriam ser inseridas como trabalhadores para essa empresa, para essa fazenda, né? Como vaqueiro, como agricultor ali trabalhando, e ele ali já ajudava a produzir, e ele mesmo já era sustentado por aquela instituição que foi criada ali com os 6 bilhões. E aí a parte excedente, que alimentava toda essa população faminta com aquilo que eles produziam, que sobrava, vendia, transformava em dinheiro para comprar as outras coisas e para a manutenção dessa empresa, dessa fazenda que foi criada. Aí, assim, parecia mais com um projeto, e aí parecia com uma solução mais viável, mais prudente e economicamente acertada, porque ali ia dar continuação, né? As pessoas iriam plantando mais. Mesmo que fosse algo simples, que já existe, não era nada de mágico, era algo para continuar ali. Porque se for apenas dar os 6 bilhões e as pessoas começarem a gastar e não produzir mais, vai ficar pouco tempo, daqui a pouco vai ter que aparecer outro bilionário para dar mais 6 bilhões, né? Quando terminar o período que todo mundo gastar aquilo lá que veio para ser gasto, a gente tinha que ir buscar mais. E aí fazer o que os governos iriam fornecer, os governos iam criar um novo imposto em todos os países, cada um criar um novo imposto para arrecadar fundos, para um caixa lá, para sustentar, né? Então, iria dificultar, ia criar outro problema ali, que ia dificultar para o empreendedor, e assim iria ser algo que iria trazer, né, um problema, né, outro problema. Então, a gente sabe que a fome no mundo não acaba assim. No início da humanidade, quando era só Caim e Abel, todos eles, cada um era proprietário ali da sua área, cuidava daquela parte e ele mesmo administrava. Era mais fácil, né? Mas aí a humanidade foi se concentrando. Grandes empresas tomam conta ali, né? Grandes indústrias tomam conta de um setor e aí, né, não dá mais certo. E aí podia ser que ficasse mais parecido com o reino dos céus, porque no reino dos céus os proprietários ali são familiares, são pequenos agricultores, são pequenas pessoas ali que vão crescendo com o seu próprio trabalho e administrando ali. Não tem um governo poderoso ali que vai juntando tudo nas suas mãos, meio comunista, não. Então, era privado, né? Deus fez, lá no início, orientou as pessoas a tirar o sustento do suor do seu próprio rosto, você mesmo administra. Quando Caim e Abel tinham que fazer uma oferta, eles que decidiam qual oferta eles iam dar, vou escolher, Abel falava, vou escolher esse carneiro aqui, vou escolher essa ovelha ali para fazer a oferta para Deus. Caim, vou escolher esse legume aqui e esse outro, né? Deus esperava o melhor ali de cada um nas ofertas, mas era eles que decidiam, eles têm o livre-arbítrio para decidir o que eu vou dar, né? Porque era dele. E aí a ideia era essa, as pessoas, os filhos iam crescendo, iriam se casando e formando suas famílias, e aquilo que ele conseguiu de dote, conseguiu construir junto do pai, ele levava ali a sua herança, o que era dele, para ir formar a sua família ali. Isso é a forma natural da sociedade, que foi feita por Deus, através de família, vamos povoando e se espalhando pelo mundo. Ali era mais prudente, podia ser que as pessoas passassem menos fome, porque cada um vai cuidando ali, tem um pouquinho, esse aqui é um agricultor, outro lá é pecuarista, outro lá tem ovelhas, ele troca a ovelha pelos legumes desse outro aqui, vão fazendo trocas, né? A troca in natura, e dava certo. Não tinha moedas, mas dava certo. E aí pode ser que, se todos os governantes do mundo
comprassem terras e distribuíssem, realmente fizesse uma reforma agrária e dando apoio, assistência técnica, trator, essas coisas para as pessoas produzir ali, cada família ter a sua própria terra ali, as pessoas que têm vontade de morar no sítio, aí eles mesmos produziam, diminuía a fome no mundo. Mas se a própria Bíblia fala que não vai acontecer isso, nenhum governante do mundo vai trazer a prosperidade, né? Vai ter um alívio ali, entre 4 anos, vem um, faz algo melhor ali, consegue fazer, né? Na briga ali entre os outros políticos ali que ficam resistindo àquela lei, àquele programa, um querendo fazer uma coisa, outro outra, mas vai vindo um, entrando outro, e uma gestão de 4 anos ali, de um mandato de um político, pode ser de um jeito, com dificuldade, o outro vem, alivia um pouquinho, a gente vai ter alívios, mas a solução definitiva, só o reino dos céus. E eu acho que essa distribuição não vai ser feita facilmente, né? Os governos que deveriam pegar extensões de terra e distribuir na mão de agricultores que vão produzir alguma coisa para a gente não ter fome. Tem governos que acham mais prudente uma lei de tomar a terra dos agricultores para determinar e demarcar como território indígena. E ainda determina que aquele índio não vai trabalhar, que ele vai apenas extrair produtos, frutas e caçar, pescar, e que vai viver ali sem produzir. Então, uma grande quantidade de terra ali, que na verdade diz que é do índio, mas que fica na mão dos governos. Então, aqueles governos vão controlando essa terra. No dia que o governo bem quiser, ele sim até destrói essa terra, constrói uma cidade, constrói uma fábrica, porque está na mão do governo e é o interesse dos governos de quem quer governar aquelas áreas. E muitas vezes quem quer governar aquelas áreas ali não está pensando na fome no mundo. Ele pode dizer ali com hipocrisia na frente das câmeras, mas a intenção dele é explorar o que tem de melhor. Se tiver lá ouro, ele vai lá em busca do ouro, ele faz acordo com outros caras para vir extrair o ouro. Ele pode lançar a mão ali do cargo em que ele se encontra para negociar aquilo lá de uma forma que ele se beneficie, independente da população se beneficiar ou não. Eles pensam mais no benefício próprio. E é por isso, a fome no mundo é consequência dessas pessoas que falam uma coisa ali, mas na prática eles não cumprem, eles são raça de serpente, de víbora, são enganadores, são governantes que estão ali para explorar a população e viver bem em detrimento, né, do sofrimento dos outros. E eu não creio que uma instituição, mesmo a mais gigantesca, ainda que a ONU, sei lá, FMI, qualquer instituição aí gigantesca consiga, né, aliviar a fome no mundo, porque eles pensam em juntar riquezas em suas mãos e não realmente em distribuir. Eles falam da boca para fora para conquistar, né, com populismo, para conquistar o apoio da sociedade, da população em geral, mas na prática eles não fazem. Porque até quem mais gostaria de fazer isso e viu que não era o tempo certo, que foi Jesus Cristo. Não quis acabar com a fome, transformar as pedras em pão. As pedras, o pão, ele vai vir de forma natural, como Deus criou, que as coisas de Deus não mudam nunca. Então, aquela forma de produzir, plantar e colher é a forma mais certa de gerar pão para a humanidade. E como Deus disse que é uma coisa simples, cada família ali vai produzir para si mesmo, as pessoas construirão casa e nelas habitarão. Aquele pedreiro que muitas vezes constrói uma casa e depois não pode passar mais naquele prédio, porque ali ele já terminou esse serviço, então aquele prédio não é dele, não vai ter isso. A pessoa vai construir, Deus vai capacitar e cada um vai construir sua própria residência, e os alimentos cada um vai plantar e colher. Então são coisas simples, é dessa forma que acaba a fome no mundo, é da forma natural e não com medidas gigantescas, com medidas artificiais de governos que querem manobrar, manipular e captar e capturar, cativar a população, né, ter o apoio da população ali com populismo, apenas para se manter no poder, para ter o voto daquela população. Esses caras, eles vão piorar sempre mais o problema da fome no mundo. Então não vá pensando que 6 bilhões acaba com a fome no mundo, porque mesmo se transformasse numa empresa que fosse produzindo mais, que permanecesse, né,
ali produz, aí vende, aí emprega de novo o capital ali em mais produção e vai colhendo, plantando e colhendo. Mesmo assim, podia ser que viesse uma seca, alguma coisa ali, um imprevisto, que destruísse aquela empresa algum tempo, em algum momento ela perdesse aquela capacidade, né, operante. E aí poderia vir a fome. E aí as pessoas teriam que inserir novamente recursos ali, capital para recuperar. Então tem tudo isso. Então é nisso que eu acredito. A fome no mundo não acaba com 6 bilhões, como Elon Musk falou que não acaba, e ele daria os 6 bilhões se os caras apresentassem ali uma proposta. Como é que eles vão fazer, né? Um programa, né? Um projeto. Como vocês vão acabar com a fome no mundo com 6 bilhões? Eu dou os 6 bilhões. Mas ninguém deu a resposta. Ninguém apresentou, elaborou projeto nenhum. Porque a intenção talvez não seja essa, seja pegar os 6 bilhões e administrar ali ao modo deles. Então é nisso que eu acredito. A fome no mundo não extinguirá até que venha o reino dos céus. Do contrário, eu não acreditaria na Bíblia, nem na palavra de Deus.